Alô, tudo bem com vocês aí? Eu quero saudar ao meu povo, né? Com a paz do nosso Senhor Jesus. Você está no canal Paulo Portunhol, né? E é um prazer estar com você nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito intrigante, discutido, debatido, né? É pecado comer carne, né? E aí aos 17 anos de idade, eu parei de comer carne, né? Fui trabalhar no Hospital Adventista Silvestre, né? E lá eu era maqueiro, né? Levava as pessoas para cirurgia. E o doutor Zildomar, né? Era o diretor na época. E eu sentado ali esperando alguém me chamar para apanhar o paciente. O doutor Zildomar falou: olha, se fosse vocês não comiam carne, porque carne dá câncer na boca, na língua, na garganta, em tudo que é lugar. Eu, com 17 anos de idade, eu parei de comer carne. E olha que eu não tinha mãe para cozinhar, não tinha nada. Eu sempre fui um camarada obediente, né, ao conhecimento, né? E o doutor Zidomar, uma pessoa cristã, né, e um doutor que operava coração, né? Ele me dá um conselho desse, eu era obediente, na hora eu deixei. Bem, hoje, por que as pessoas passaram a comer carne, né? Deus fez o homem para vegetariano, né? Comer frutas, né? Depois as raízes, né? E aí veio a desobediência por Adão, né? Pela alimentação, né? Começou por aí e ele foi expulso do paraíso e futuramente o homem passou a comer carne. Por quê? Até o dilúvio ninguém comia, só os desobedientes, né? Os que eram obedientes a Deus não comiam. E depois do dilúvio acabou a vegetação, então por necessidade acabou o homem a comer carne. E Deus separou as carnes boas das carnes ruins, né? E aí, porco sempre foi proibido, camarão. Está escrito lá em Levíticos 11, você pode acompanhar o que pode e o que não pode comer, né? O camarada que está chegando agora na igreja adventista, né, ele tem que largar primeiro as imundícias, são os proibidos, os animais proibidos. Porco, camarão, lá está tudo escrito lá o que deve comer, o que não deve comer, né? E depois o segundo passo seria ser ovo-lacto vegetariano. E o terceiro passo e último seria vegetariano, né? E então com o dilúvio o homem passou a comer carne, mas não foi o propósito de Deus que o homem comesse carne. Hoje nós temos uma mensagem para os últimos dias, né? Que está no Espírito de Profecia, né? Eu quero mostrar alguns textos para vocês, né? No Conselho sobre Regime Alimentar, e vocês ficam aí até o final, né? Eu tenho algumas experiências muito interessantes. A, a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Em 1 João 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, nós vimos aqui que pecado é transgressão da lei, né? E a mensagem dos últimos dias diz o seguinte: em Conselho sobre Regime Alimentar, página 17, diz assim: Deus tanto é autor das leis físicas quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo, em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. Bem, nós sabemos que quem fez o homem foi Deus com o próprio dedo, né, com a própria mão. Eu digo assim, sempre falo assim, 3 coisas Deus fez com as próprias mãos, né? O homem, a mulher e os 10 mandamentos, né? E aqui embaixo você
também está escrito assim: tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é de quebrantar os 10 mandamentos. Num e outro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Se você come alguma coisa que está te matando, né? Hoje nós sabemos que a carne tem os animais, os bois, né? As vacas, eles tomam muito remédio, tá cheio de doenças, cheio de tumores, né? Você come isso, você vai ficar doente, você vai se matar. A maioria morre, quem come carne, né? Morre de câncer. Alguns entendidos, cientistas, né, que está aí na internet, fala mesmo que a carne causa câncer, né? Alguns até mostram quando corta a carne, saem os tumores. Então você vai comer um alimento, né, que faz mal, então você já seria um transgressor, né? Se você, na página 18 diz assim, não sabeis vós, os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, para Deus, o Espírito Santo, para Deus estar com você, te ajudar, né? Você tem que estar em obediência. Se o vosso corpo é templo do Espírito Santo, se você já sabe que aquele alimento tá prejudicar, você vai comer, vai prejudicar a sua mente, você não vai enxergar direito as coisas de Deus, né? Por que comer, né? Muita desobediência, o cara come os alimentos que prejudicam a mente e ele não consegue pensar em obedecer a Deus por causa da desobediência. Nós vimos aqui na página 26, parágrafo 29, aqui diz assim: muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque ele suplica, porque pede, né? Mas Deus não deferiu suas orações, não atendeu, né? Porque a sua fé não foi corroborada pelas obras, não foi obedecida, né? Deus não operará milagres para livrar de enfermidade aqueles que não cuidam de si mesmo, mas estão de contínuo violando as leis da saúde e não fazem esforço para evitar as enfermidades. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam e podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Quando você faz a sua parte, faz tudo certinho, obedece o que Deus falou, né? Aí você pode orar que Deus vai atender. Mas se você está sendo um transgressor, né? E aí como é que Deus vai lhe obedecer se Deus já falou para você não comer, né? Não comer desses alimentos que está fazendo mal e você continua insistindo, né? Se enchendo de refrigerante, de gorduras, né? De café, que tem cafeína, né? Acelera o coração, causa câncer, carne cheia de tumores. Então, depois, e às vezes, sabe, Deus até cura, porque Deus é Pai, né? E a pessoa pede, Senhor, me cura, me cura, me cura, e aí Deus, né, tem amor, né, acaba atendendo a oração, mas ele diz assim, ó, não coma mais, eu estou te atendendo, te curei agora, mas não volta a comer esses alimentos, porque você vai ter de novo câncer, né? Quando Jesus fazia algumas curas, né, antigamente, ele falava, né, vai e não peques mais, quer dizer, se ele te curou, né,
Não era nem para atender, que aqui fala que Deus não atende por causa da transgressão. Mas se Deus às vezes atende, né? Por que você voltar a comer, né? O camarada comia gordura, entupiu, né? Teve que fazer ponte safena, arrancar 2 veias da perna, colocou no coração. Deus fez aquele milagre através dos médicos. E ele continua, não mudou o seu ritmo, continua ainda se enchendo de gordura, não faz aquele regime, não entra no conselho de Deus. Quer dizer, vai de novo entupir as veias, né? Então a gente tem que obedecer ao Senhor. Aqui vem falando, houvesse o israelita obedecido, na página 27, houvesse o israelita obedecido às instruções recebidas e aproveitado as suas vantagens, e teria sido a lição concreta do mundo quanto à saúde e à prosperidade. Se como um povo houvesse vivido em harmonia com o plano de Deus, teria sido preservado das moléstias que aflige outras nações. Haveria mais que qualquer outro povo possuído resistência física, vigor intelectual. Então, Deus ele está nos convidando, né, e mostrando que os israelitas erraram, né, e que a gente realmente, como Israel moderno, nos últimos dias, né, essa mensagem do terceiro anjo está ligada, né, a mensagem do terceiro anjo, ela está ligada com a saúde, né? Então, né, nós devemos obedecer a Deus, né, nessas mensagens, né, do terceiro anjo que Deus tem dado para a gente ter saúde e ter uma mente melhor. Veja aqui que ela escreve aqui, ó, a reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. Em 10 de dezembro de 1871, foi mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do Senhor. Olha só, irmãos, você quer que Jesus volte? Está querendo se preparar para a volta de Jesus? Então ela diz que a reforma de saúde foi feita para isso. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão com o corpo. Reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo estão ligadas um ao outro. A lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. O Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem antes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida os princípios desses preceitos, e não haveria flagelos, doenças que hoje inundam o mundo. Irmãos, se o homem tivesse obedecido à lei de Deus, não haveria flagelos, doenças, Covid-19, dengue e outras doenças, né? Cânceres, porque quando nós transgredimos a lei da saúde, né? Nós estamos comendo algo que está nos matando. A gente já sabe, a gente é consciente. Você fazer uma coisa inconsciente é uma coisa. Agora, você saber que aquilo te faz mal, Deus já escreveu, sabe? Nós aceitamos Ellen Goldwhite como a última profetisa, né, moderna dos últimos dias. E ela fala, né, nos leva à Bíblia, né? E a mensagem do terceiro anjo está na Bíblia. Nós temos que ter uma mente sadia para que Deus possa conversar com a gente. Por isso, foi dada em essa escritora, Ellen Goldwhite, que nós acreditamos ser uma profetisa. E se nós estivéssemos obedecendo, ó, nada disso estaria acontecendo, flagelos, né? Tu vê aí o mundo com terremotos, furacões destruindo tudo, a China, Japão, aqui no Brasil também, né? Lá em Brumadinho aconteceu aqueles deslizes lá, matou muita gente,
doenças que hoje inundam o mundo, Covid-19, né? Irmãos, Deus ele vai nos livrar dessas coisas. Precisamos estar obedecendo, né? Estar ligado a Deus, né? É uma mensagem que o cristão está ligado a Cristo através da obediência, não é verdade? Embora os mandamentos não salvem, você ser vegetariano não te salve, mas se você é de Jesus e também não guarda o que ele manda, você é um desobediente, você é um transgressor. Por isso temos que obedecer a palavra de Deus. Olha aqui na página 70, nós vimos aqui que Adão e Eva caíram pela intemperância do apetite. Comer, né? Foi pelo comer. Cristo veio, resistiu à mais feroz tentação de Satanás em favor da raça. Venceu o apetite. Adão e Eva caiu pelo apetite, né? Comer, o proibido que Deus não deixou. E eles perderam o Éden. Jesus veio, Satanás mandou ele transformar as pedras em pães e ele resistiu, venceu Satanás e não comprometeu a nossa salvação. Irmãos, a mensagem do último dia hoje, a mensagem angélica, as 3 mensagens, está ligada com a saúde, com a nossa mente. Deus quer conversar com a nossa mente, irmãos. E a gente está colocando coisas que está atrapalhando, né? Sabe? Os alimentos atrapalham essa conversa direta com o Criador, as nossas orações, não chegar até o céu, Deus conversar com a gente. Eu quero encerrar essa conversa com vocês dizendo o seguinte. Quero contar uma experiência. Como eu falei para vocês, eu aos 17 anos, eu estou com 63 anos e meio, 56 anos de igreja adventista, e eu sempre, cada dia, meu objetivo, sou pecador, mas melhorar na minha vida espiritual. Eu sei que nada que eu faça, eu vou conseguir a minha salvação por mérito meu. Eu vou ser salvo pela graça. Mas também, se eu sou de Jesus, eu tenho que guardar os seus mandamentos, mandamentos da saúde, mandamento, né? Se eu como alguma coisa que me faz mal, eu estou transgredindo o 6º mandamento, estou me matando, não matarás, né? E pecado é transgressão da lei, né? Hoje, em geral, né, 20% até dos da nossa igreja, né, ainda não levaram a sério, né, essa mensagem do 3º anjo, essa reforma de saúde, né, que é uma mensagem para os últimos dias, aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Sabe, irmãos, tem muita gente que não acredita que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco até o final, mas eles não acreditam que ele pode conversar com a gente. Ele pode nos orientar, nos corrigir, nos dirigir, nos livrar, sabe? Acreditam talvez de boca, mas não tem uma experiência, não querem viver essa reforma da saúde. Muitos dos dirigentes de hoje, né, irmãos, não levam a sério isso, né? Mas eu não estou aqui para acusar ninguém, não. Isso é um conselho de Deus. O Espírito de Profecia, a Bíblia, sempre aconselha, não proíbe ninguém, é livre-arbítrio. E eu, desde 17 anos, quando eu recebi essa mensagem, estou na igreja desde 7 anos de idade, né? Lá em casa a gente era macumbeiro, né? Mas minha mãe, graças a Deus, né, minha irmã e eu aceitamos a Jesus. Alguém foi lá da igreja adventista, lá na Bahia, e pregou isso pra gente. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu quero falar para você que Deus quer conversar com você hoje, sabe? Tem muita gente que não acredita que Deus fala. Eu quero te contar uma experiência, uma pequena experiência, sabe? Eu estava com um problema sério. Eu comprei um carro, uma Prêmio, né? Um carrinho humilde. E eu não conseguia legalizar esse carro, porque esse carro é de São Paulo e eu estava aqui no Rio, né? Ficava difícil. Nunca compre um carro de outro estado, é mais difícil. Já para legalizar aqui no Rio de Janeiro é difícil, imagina de outro estado, né? Naquele dia eu estava meio triste, não sei que dia foi, se foi um domingo ou uma segunda-feira, né? Eu trabalho por conta própria. E eu resolvi ir para a praia. Eu era solteiro, né?
e eu fui para a praia para conversar com Deus. Sempre quando eu tinha algum problema, eu ia para a praia, ficava olhando as ondas. Eu sentei em frente das ondas, levei meu lanche vegetariano, né? Estava olhando as ondas e conversando com Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz maior esforço para comprar esse carrinho velho, para ir para a igreja, para trabalhar. E agora estou encrencado, não consigo resolver, sabe? E aí conversando, depois de conversar, desabafar com Deus, né? Aí eu fiquei mais aliviado, mais tranquilo, né? Eu fui nadar e fiquei 1 hora nadando naquela zona gostosa e tal. E depois eu resolvi ir para a praia e conheci 2 famílias. As 2 famílias eram cristãs. E tinha um menininho que estava, acho que com 5 ou 6 anos, e eu comecei a brincar com ele na presença dos pais, da mãe, e eu fazendo um castelinho e tal. Depois eu falei, olha ele aí que eu vou nadar mais um pouco. E aí fui nadar. Quando eu nadei bastante, aí voltei de novo, e aí ela falou assim, meu filho sumiu. Aí eu falei para ela assim, olha, a gente conversou tanto da palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que Deus vai atender a nossa oração. E eu comecei então, eu falei assim, vamos orar que Deus vai achar o seu filho. Eu tenho certeza, depois de conversarmos tanto de igreja, né, de céu, tenho certeza que esse nosso Deus é um Deus vivo. E eu saí em direção ao posto 1, quem conhece a Barra da Tijuca, posto 1, posto 2, eu comecei na direção do posto 1, posto 2, e quando eu estava andando nessa direção, Deus falou comigo o seguinte, volta para o lado do viaduto. E eu então dei meia volta e comecei a andar para o viaduto, sabe? E na curva lá, quem conhece, umas pedras, tem a curva e tem uma escada que desce, sai debaixo do viaduto. E o mar, na curva, as pedras e o mar. E Deus falou comigo de novo, desce nessas pedreiras. Eu falei, Senhor, eu vou descer pela escada, desce por aí. E eu não estava entendendo aquela voz no meu ouvido. E eu então desci as pedras. E quando eu desço as pedras que chegam embaixo, o garoto estava sendo levado por uma senhora, sequestrando ele, levando ele, né? Raptando o garoto. Eu falei, ô rapaz, tu tá fazendo aí, tua mãe tá te procurando. Peguei ele pela mão e fomos de volta pela beiradinha da água, um montão de gente, e cheguei lá e entreguei a sua mãe. Sabe, irmãos, você duvida que Deus conversa com a gente ainda hoje? O Espírito Santo está conosco. Sabe, uma parte muito importante na nossa mente, o que comemos atrapalha essa conversa de você escutar o Espírito Santo e obedecer, em dizer para você que Ele está te aguardando para morarmos juntos nesse novo céu, nova terra. Cheguei lá, a mãe ficou toda feliz, e eu disse, olha, aqui está seu filho, né? E ela viu que o Deus do céu é poderoso, sabe? E ela falou para mim assim, sabe, Senhor, eu nem sei o seu nome. E eu falei, meu nome é Paulo Portunhol, né? E ela falou assim, olha, ele nem é meu filho. Eu peguei ele com a vizinha e trouxe para a praia. Já pensou se eu perco esse menino? Como eu ia dar conta do filho dos outros? E eu falei, Deus é poderoso. E contei para ela que Deus conversou comigo e mostrou onde estava o menino. Eu ia em direção contrária, mas Deus me mostrou onde ele estava. Sabe, irmãos, Deus também quer mostrar para você nessa manhã o que você deve fazer, como deve agir. Eu sei que você também tem uma experiência com Deus e Deus tem falado com você. Tem muita gente duvidando que Deus não conversa com a gente hoje, sabe? A nossa mente, sabe? A gente não pode poluir com coisas erradas, com pornografia. A gente tem que
colocar a nossa vida na mão de Deus, viver uma vida santa, sabe? Se consagrar cada dia mais, sabe? Eu quero mostrar para vocês esse pedacinho de terra que Deus me deu. É um lugarzinho de pobre, sabe? Mas aqui eu tenho plantado, sabe? Tenho plantado milho, tenho tirado as minhas bananas, sabe? Esse lugar aqui tão gostoso. É aqui que nesse lugar gostoso aqui, ó, que eu planto milho, sabe? Planto feijão, planto pepino, sabe? Machixe, né? Esse lugarzinho pequeno, gostoso aqui, ó. Olha o machichezinho aí, ó, tá vendo? Jadana, ó. Cheio de flores aqui, ó. Temos aqui um carramanchão de pepino, né? Olha só o pepino aí, ó, já tá grande. Olha quanto pepino tem aqui, ó. Plantado o meu feijão, né? Olha o pé de feijão, como é que tá carregada. De cima e embaixo, quanto feijão, né? Já tenho comido feijão aqui do quintal. A esperança de não comprar mais feijão. A minha roça de feijão, né? Tem bastante feijão, já plantei aqui, ó. Mais de 500 pés de feijão. Já tenho aqui também, ó, melão. Os melãozinhos já começaram a nascer, sabe? Começou, já tem uns 4 melãozinhos aqui, ó. Esse aqui tá maiorzinho. É a natureza de Deus. Sabe, esse cantinho gostoso que Deus me deu. Aqui, ó, quanto tomate, olha só. Que maravilha, ó. Deus tem me abençoado nesse lugarzinho tão gostoso. E eu fico plantando essas coisas, né? Esperando, né, o Éden. Eu me lembro da história de Adão e Eva, né? De Canaã, que manava leite e mel, né? Meu coração acelera em pensar esse lugar tão gostoso que Deus fez. E um dia Ele vai buscar a gente, né? Esse lugar tão maravilhoso, né? E eu quero estar lá, sabe? Eu quero que a minha família esteja. Eu quero também contar com todos vocês que estão assistindo lá. Vale a pena obedecer a Deus, sabe? Eu sei que nada do que a gente faça tem mérito para ganhar a salvação, mas o próprio Jesus já morreu por nós e a salvação é certa. Por que então não obedecer, mostrar que nós somos obedientes, que nós o amamos, nós obedecemos a Ele porque nós o amamos. Que Deus nos abençoe, né? Nesse dia tão lindo, que um dia a gente possa estar no novo céu, nova terra. Amém?